Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo Júnior. Hoje é segunda-feira, dia 4 de maio, e o tema que estudaremos na nossa lição será tradução e interpretação. Como nós já sabemos, porque temos mencionado desde o início desse trimestre, a Bíblia é um conjunto de 66 livros escritos por cerca de 40 autores num período aproximado de 1.500 anos em 3 continentes diferentes. 3 línguas foram usadas para poder se escrever a Bíblia. O Antigo Testamento foi escrito maioritariamente em hebraico antigo, um tipo de hebraico que ainda não tinha nem sequer vogais, era apenas composto por consoantes. As vogais foram colocadas muito tempo mais tarde. Não havia, por exemplo, o sistema de pontuação como nós temos hoje. Portanto, era muito difícil conseguir fazer uma tradução desses textos tão antigos para linguagens modernas. Algumas partes do Antigo Testamento foram escritas em aramaico, mas a grande maioria do texto foi escrito em hebraico antigo. O Novo Testamento, como um todo, foi escrito em grego koiné, que é um grego antigo também, um grego que era falado durante o primeiro século da nossa era. Grego esse que acabou se perdendo na história. O grego moderno é completamente diferente desse. Quando nós analisamos esse aspecto por si só, a gente precisa compreender que essas línguas antigas, elas são muito difíceis de ser compreendidas num processo de tradução. A nossa língua, por exemplo, o português, é uma língua complicada, é difícil. Tem alguns termos nossos que você não encontra em outras línguas um equivalente para poder fazer uma tradução. Por exemplo, uma das palavras nossas que você não encontra tradução para outro idioma é a palavra saudade. Quando eu digo saudade, você sabe o que é. Mas quando você vai para outras línguas que não tem uma palavra equivalente a essa, como é que você transmite a ideia de saudade para outros idiomas? É um trabalho muito complicado do tradutor para conseguir transmitir essa mesma ideia. Ele tem que transmitir o contexto, a ideia daquilo que o texto, ou aquilo que a palavra, que o termo quer transmitir. Quando nós vamos para a Bíblia, a gente descobre muito disso. Como as línguas utilizadas para que o conteúdo bíblico fosse registrado são línguas muito antigas, nós temos muita dificuldade de poder compreender textos, como mencionamos ontem, por exemplo, onde você, às vezes, para uma palavra chega a ter 20 significados diferentes. Qual vai ser a palavra que o tradutor vai escolher para poder trazer para um processo de tradução? Nenhuma tradução é 100% fiel aos originais. Obviamente que, por exemplo, no nosso português, nós encontramos algumas traduções que são consideradas traduções mais sérias, porque traduzem palavra por palavra, não fazem uma tradução da ideia, por assim dizer, mas traduzem palavra por palavra, e aí a tradução acaba sendo mais fiel. Uma das melhores que nós temos, das versões mais clássicas, é a Almeida Revista e Atualizada Segunda Edição. Essa é uma versão que segue esse método. Temos uma versão mais moderna agora que segue o mesmo método, na verdade 2 que seguem o mesmo método, que é a Nova Versão Internacional e a Nova Versão Transformadora. Também são traduções que seguiram o mesmo parâmetro, palavra por palavra. Essas últimas 2 trazem, portanto, palavras menos arcaicas para a nossa compreensão, são mais fáceis de ser compreendidas. Elas são traduções. Existem algumas outras traduções, são chamadas traduções livres da Bíblia, onde o processo de tradução não é palavra por palavra. O tradutor vai para as línguas originais, ele entende a ideia do versículo e ele vai transmitir essa mesma ideia, fazendo já uma espécie de interpretação daquilo que o texto está dizendo. Uma das traduções que a gente tem mais modernas agora com essa mesma ideia é a Bíblia A Mensagem, a Bíblia Viva, portanto também é uma Bíblia parafraseada, como nós dizemos, não é uma tradução palavra por palavra, mas simplesmente da ideia e o que o autor vai transmitir. A Bíblia A Mensagem, por exemplo, que foi um trabalho feito por um teólogo chamado Eugene Peterson, ela é muito boa para
um momento de reflexão, mas não você perde muito daquilo que é o sentido original do texto, se você for levá-la em consideração para estabelecer, por exemplo, teologia, doutrina. Você perde muito daquilo que é o sentido original do texto. Mas o que tudo isso pode trazer para nós? Esse tipo de problemática que eu trago para você aqui agora. Só para que você compreenda que nós, obviamente, o ideal era que todos nós tivéssemos um conhecimento das línguas originais, do hebraico, do aramaico e do grego. Mas, obviamente, que muitos de nós jamais teremos a possibilidade de poder estudar essas versões ou essas línguas. Mas só para que a gente tenha a possibilidade de poder compreender que existem esses tipos de dificuldades dos tradutores, para que quando nós cheguemos a um texto da Bíblia e acabemos descobrindo que eles têm algum tipo de dificuldade, que trazem algum tipo de dificuldade para a nossa compreensão, às vezes é interessante que nós comparemos mais de uma versão. É interessante fazermos pesquisas, e hoje com a internet à nossa disposição, você encontra vários léxicos. O léxico é uma espécie de... é como se fosse uma espécie de dicionário, tá bem? Das línguas antigas, onde você pode fazer uma pesquisa de um texto, de uma determinada passagem bíblica, e através da própria internet, de léxicos de grego e de hebraico, você consegue ter uma visão de traduções mais literais, de palavra por palavra, daquilo que tem na Bíblia. Obviamente que para isso você precisa de uma coisa muito simples, você precisa de tempo para poder dedicar a palavra de Deus. Aí você vai dizer, pastor, mas é que a minha vida é muito corrida, eu não tenho tempo para poder fazer estudos assim tão profundos. Talvez essa seja uma das razões pelas quais hoje nós deixamos de ser o povo da Bíblia. Quando olhamos, por exemplo, para os nossos pioneiros, nós encontramos, do Adventismo estou falando, nós encontramos pessoas como J.N. Andrews, que era apenas um menino quando aconteceu o desapontamento de 1844, mas que ele decidiu que ele ia ter uma experiência forte com a palavra de Deus, e por conta própria começou a estudar as línguas bíblicas, e tornou-se um dos nossos maiores teólogos, autodidata. Qual era a motivação que ele tinha? Era de compreender os textos bíblicos. Ele gastou tempo para isso e construiu a sua vida. Nossa vida é feita de prioridades. Se quisermos realmente compreender o texto bíblico, precisamos respeitar e entender que o processo de tradução é um processo bem complicado. Então, nessa perspectiva, só relembrando, se hoje eu puder te dar um conselho sobre que versões usar da Bíblia, eu te recomendaria das versões mais clássicas, João Ferreira de Almeida, segunda edição, revista e atualizada, e das versões mais modernas, a nova versão internacional e a nova versão transformadora, que são traduções que ficaram muito boas, são bem fiéis ao texto original. Isso não significa que elas esgotam o texto, significam que elas nos dão uma visão boa a respeito do texto bíblico, mas que se quisermos ir além, precisamos garimpar o texto da Bíblia e compreendermos, usando os princípios de hermenêutica. O que é hermenêutica? Hermenêutica é a disciplina ou é a ciência que estuda o texto bíblico dentro das suas línguas originais, ajudando na compreensão daquilo que o texto queria dizer. Portanto, se quisermos compreender, nós podemos. Mas para isso, obviamente, teremos que gastar tempo com a palavra de Deus, com a Bíblia, a palavra de Deus. Eu oro para que Deus te ajude a ter esse discernimento e a buscar de maneira bem clara aquilo que é o propósito de Deus através da sua palavra, buscando as melhores ferramentas para poder conseguir ter uma visão equilibrada da Bíblia, a palavra de Deus. Eu quero orar por você, pedindo ao Senhor Deus para que nos ajude a compreender que ferramentas nós podemos usar e a gastar tempo suficiente para poder compreender aquilo que é a vontade de Deus para nós. Ore comigo. Senhor Deus, muito obrigado por tua palavra, obrigado porque nós temos a possibilidade de poder compreender aquilo que o Senhor tem para nós. Mas ajuda-nos através do Espírito Santo a compreendermos a tua vontade. Eu sei, Pai, que hoje estão tão distantes daquilo que foram os indivíduos que escreveram a tua palavra, escreveram ainda em línguas que a gente nem compreende. Ajuda-nos a podermos usar as ferramentas que temos para compreender de maneira mais intensa aquilo que é a tua vontade revelada nela. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?